pessoal, tudo bem? Bem, conforme combinado no dia de ontem, eu mencionei a vocês que eu compartilharia hoje um vídeo falando sobre sistemas exploradores de arquivos, sistemas de gerenciamento de arquivos, né? Ontem nós conversamos rapidamente, enquanto falávamos sobre o Windows, sobre o Windows Explorer, né, que é o sistema de gerenciamento de arquivos, o sistema explorador de arquivos do Windows. Hoje nós trabalharemos conceitos de sistemas exploradores de arquivo utilizando o sistema do Linux, especificamente do Linux que eu uso, que é o Nautilus, tá? Na aula de amanhã, será uma aula mais breve, nós trabalharemos em cima do Linux, nós conheceremos, eu irei lhes apresentar o Linux, tá? E eu quero hoje apenas explicar alguns conceitos básicos que são conceitos comuns, inclusive, ao Windows, tá? Então, espero que vocês gostem dessa aula. Vamos lá? Bem, conforme eu falei ontem, eu mostrei a vocês a minha estante, né, aqui do meu escritório, e eu fiz a metáfora da estante, né? Aqui eu chamo metáfora da casa. O que é que significa exatamente essa metáfora? Significa que a nossa casa, assim como o nosso estante, um estante de trabalho, ela é dividida em compartimentos, né? Então, cada um desses compartimentos, seja cada compartimento de uma casa, como um quarto, uma sala, um banheiro, nós temos objetos. E em cada um desses compartimentos, podemos ter inclusive subcompartimentos, como guarda-roupas, prateleiras. Então na cozinha você tem armários, no seu quarto você tem uma cabeceira, você pode ter um guarda-roupa, no seu banheiro você pode ter um espaço para guardar alguns objetos utilizados no banheiro. Bem, então por que essa metáfora? Porque ela representa bem a nossa organização de arquivos no computador, tá? Então, um computador, ele possui um sistema de gerenciamento de arquivos que permite o usuário administrar esses arquivos no formato de pastas e arquivos, inclusive arquivos de diferentes tipos, tá? Então a ideia é essa: assim como em uma gaveta você armazena camisas, shorts, meias, além de outros objetos, em pastas de um computador você pode armazenar vários outros objetos, inclusive pastas, né? Você pode armazenar fotos, você pode armazenar documentos de texto, você pode armazenar músicas, né? Então a ideia é basicamente essa: enquanto que as gavetas, as estantes de sua casa podem ser vistas como pastas no computador, os objetos que você guarda nessas gavetas, nessas estantes, nesses compartimentos, são vistos como arquivos, que podem ser de diferentes tipos, tá? Podem ser arquivos, por exemplo, do tipo JPG, que é um arquivo que representa uma foto, uma imagem. Pode ser um arquivo do tipo, por exemplo, PDF, que é um arquivo textual, claro, que pode ter imagens, que não é editável, tá? Por outro lado, você também pode ter um arquivo editável, ou seja, um arquivo textual editável, um arquivo .doc, por exemplo. Então, arquivos, eles possuem diferentes tipos, tá? Então, a pasta é o termo que a gente utiliza para os compartimentos que criamos no disco rígido. Então, são como as gavetas do disco rígido. Dentro de uma pasta, a gente pode armazenar qualquer tipo de arquivo, inclusive outras pastas, como eu já mencionei, tá? E o arquivo, como também já foi mencionado, é a representação de dados no computador, e eles podem ser de diferentes tipos, e a gente chama aí de extensão, tá? Isso é especialmente utilizado por sistemas operacionais que fazem uso dessa extensão, como o próprio Windows, tá? Então arquivos .zip, .mp3, .xls, esses arquivos, essas extensões, melhor dizendo, elas fazem parte do final do nome do arquivo, tá? Seguido do ponto, tá? Então isso representa, essa siglazinha, o tipo do arquivo. Então aí eu apresento algumas extensões principais, mais conhecidas, e seus respectivos tipos. Por exemplo, JPG, JPEG, PNG, BPM de bitmap, .gif, são extensões que representam imagens, tá? Professor, e qual a diferença de um formato para o outro? JPG para JPEG,
Basicamente nenhum, é o mesmo formato, só muda, é como se eu tivesse um nome e um apelido, tá? PNG já é uma imagem com um tipo de compressão diferente. JPG tem uma qualidade menor do que PNG. Bitmap já tem pouquíssima compressão, ou seja, pouquíssimo, ela foi pouco comprimida, aquela imagem, ela perdeu menos qualidade do que aos outros formatos. .gif é um formato que representa uma imagem animada, né? A gente vê aí, ó, na terceira linha, na quarta linha, .doc, .docx, .odt, são textos editáveis. Nesse caso, docx são formatos de arquivos que podem ser abertos no Word, por exemplo, que é o programa de edição de documentos e texto do pacote Office, né? E ODT do pacote LibreOffice, que é um pacote de escritório aberto. Tá? Então aí a gente tem vários outros formatos que vocês podem analisar depois um a um. Então agora a gente vai para um pouco da prática. Tá? Eu vou abrir aqui o meu Nautilus para que vocês possam ver o que é o sistema explorador de arquivos. Então, pessoal, esse é o Nautilus. É o sistema de gerenciamento de arquivos, o explorador de arquivos do Linux na distribuição Ubuntu, que é a que eu utilizo, tá? Então, como eu conversei com vocês na nossa aula de ontem, a nossa aula passada, né? O Nautilus, ele, assim como todo sistema de gerenciamento de arquivos, possui ao lado esquerdo uma hierarquia de pastas, né? E ao lado direito um conteúdo da pasta que está selecionada ao lado esquerdo, nesse caso Home, né? E aqui do lado direito as pastas contidas em Home. Então, se eu vier aqui em Documents, a gente vai ver que tem alguns arquivos aqui, incluindo uma pasta, tá? Eu vou excluir essa pasta aqui. Como é que a gente exclui uma pasta? A gente pode apertar a tecla Delete do teclado ou clicar com o botão direito e excluir, tá? Remover, cadê o remover, o excluir, cadê? Move to trash, excluir. Provavelmente o seu sistema operacional ele tá em português, tá? Então eu vou clicar aqui, excluir, beleza. Quando eu excluir essa pasta, como eu falei ontem, ela foi para onde? Foi para a lixeira. Então eu posso esvaziar essa lixeira para que não tenha mais nada, beleza. Essa pasta aqui é uma pasta que fica sempre no meu computador e eu nem descobri o porquê. Então vamos lá. Em Documents eu tenho alguns arquivos, tá? Eu posso selecionar todos os arquivos apertando Ctrl A no Linux. No Windows, se não me engano, é Ctrl T, tá? Então Ctrl A, ou posso simplesmente clicar em qualquer espaço vazio da tela uma vez e arrastar até todos os arquivos, tá bom? Então, olha só, eu tenho aí um conjunto de arquivos. Nesse caso eu tenho 12 arquivos, né? E eu gostaria de criar uma pasta aqui dentro para mover esses arquivos. Bem, como eu disse, essa é uma aula muito breve, tá? É basicamente com o objetivo de mostrar alguns conceitos básicos para lhes preparar para a aula de amanhã. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, nova pasta, e chamar essa pasta de temporário. Então veja bem, eu não posso ter em uma mesma pasta dois arquivos ou duas pastas com o mesmo nome. Então aqui em Documents eu já tenho uma pasta temporária. Se eu quiser criar outra, olha só, o próprio sistema operacional me diz, ó, você não pode criar, tem que ser outro nome, tá? Então vou chamar de temporária 2. Se eu quiser mover esse arquivo para a pasta temporária, posso clicar uma vez nele, a gente chama isso de selecionar, ele está selecionado, cliquei uma vez, ó, cliquei uma vez nesse, cliquei uma vez nesse, e para mover para lá eu posso fazer isso de duas formas, ou arrastando ele, clicando uma vez e soltando aqui, certo? Eu vou agora fazer um Ctrl Z, que significa voltar, voltei para o que estava.
Ou eu posso também fazer assim, ó, clicar com o botão direito, recortar, cut, recortar, que pode ser também utilizado o atalho Ctrl X, cut, ou Ctrl X, recortar. E quando eu vim aqui, só eu clicar em colar, paste, que é a mesma coisa que Ctrl V, tá? Professor, e se você quiser mover copiar essa pasta, ou melhor, esse arquivo para outro local, temporária 2, aí eu tenho que copiar aqui e colar aqui. Isso pode ser feito com o botão direito, copiar ou Ctrl C, e aqui eu clico em colar, paste ou Ctrl V. Então a gente vai ver que tanto aqui como aqui esse arquivo vai estar, tá? Então se eu quiser selecionar todos esses, eu posso clicar, fazer daquela maneira que eu disse, né? Selecionando todos eles. Opa, olha só, vai selecionar tudo. Eu não quero selecionar tudo, só quero selecionar os arquivos. Então você seleciona tudo, aperta Ctrl, clica nos que você não quer selecionar e agora só é mover, ó. Certo? Se você quiser renomear essa classe, essa pasta, pode clicar com o botão direito, renomear, ou simplesmente F2. Isso funciona tanto para o Windows como para o Linux. Renomeei. Tá bom? Então a gente falou sobre deletar, criar uma pasta, copiar, colar e recortar, além de mover, né? Então esse é o sistema de gerenciamento de arquivos do Linux, no caso Ubuntu, né? Mas nós podemos também falar sobre o sistema de gerenciamento de arquivos que nós inclusive passaremos a utilizar nessa aula, que é o Google Drive. Então esse é o Google Drive, tá? O Google Drive é um sistema de gerenciamento de arquivos que fica na nuvem. Como assim na nuvem? É um sistema de gerenciamento de arquivos que fica na internet. Quando a gente diz que está na nuvem, quer dizer que está na internet. Em qualquer lugar que eu acessar a internet, que eu tiver minha senha e meu login, eu posso acessar os arquivos. Então, esse sistema vai ser utilizado ao longo da disciplina justamente pela situação em que nós estamos de ensino remoto. Nós iremos aprender também, através do Google Drive, a trabalhar com o Google Documents e com o Google Planilhas. Então aqui no Google Drive, os mesmos conceitos do sistema de gerenciamento de arquivos do Windows, que a gente viu ontem, como do Linux, que a gente viu hoje, esses conceitos básicos e os mais complexos podem ser vistos aqui. Aqui do lado esquerdo nós temos nossa hierarquia de pastas, tá? Aqui no lado direito nós temos os arquivos da pasta selecionada. Aqui é apenas um acesso rápido daqueles arquivos mais utilizados, tá? Então, se eu clicar aqui em IFPB, disciplinas 2020.2, nós temos o conteúdo da pasta selecionada aqui. Eu vou clicar aqui em disciplinas e eu vou apagar essa pasta 2021.1. Eu vou clicar com o botão direito e remover. Agora, se eu quiser criar um arquivo nessa pasta aqui, ó, disciplinas, que é que está selecionada aqui, só é clicar com o botão direito, um arquivo qualquer aqui que eu quiser, por exemplo, um Google Documents. Ele está fazendo essa pergunta porque a minha pasta, pode ver que ela está com um símbolozinho aqui, ó, do IFPB, está compartilhado com outro e-mail, que no caso é e-mail pessoal meu, tá? Então ele está dizendo, olha, se você criar um arquivo aí, outra pessoa, que ele não sabe que sou eu, vai também ter acesso. Eu quero criar mesmo assim. Eu vou chamar esse documento de documento teste, tá? Documento teste. Opa. Então, você pode ver aqui, ó, que esse documento foi criado. Vamos lá. Foi criado, tá? Eu posso agora criar uma pasta, nova pasta. Vou chamar essa pasta de 2021.1 e vou levar esse documento para lá. Só basta fazer isso. Eu posso fazer isso também fazendo o quê? Clicando em mover para e enviando para lá, tá?
ok? Então aqui no Google Drive nós temos várias funcionalidades que são muito interessantes para compartilhamento de arquivos, para edição concorrente em paralelo de arquivos, tá? Então, por exemplo, se você quiser compartilhar essa pasta, se eu quiser compartilhar com alguém, eu posso ou enviar o link ou simplesmente clicar em compartilhar e colocar aqui, por exemplo, o nome da pessoa. Aqui está compartilhado com duas pessoas. Eu sou o proprietário e esse outro e-mail meu, que é o e-mail pessoal e que eu mesmo mandei, compartilhei comigo, tá? E eu posso dizer, olha, essa pessoa que eu estou compartilhando pode editar a pasta, pode apenas comentar, pode ser apenas um leitor, tá? Então, por exemplo, eu posso compartilhar aqui com Maurício, professor, tá? Se eu clicar aqui, eu vou compartilhar com ele, se eu clicar em enviar, mas eu não quero, tá? Então, eu posso, além disso, adicionar estrela. O que é que significa isso? Que quando eu coloco essa estrela, eu tenho um acesso mais rápido. Basta eu clicar aqui, ó, com estrela, vão estar todas as pastas favoritadas, tá? Nesse caso eu vou tirar agora dela, remover estrela, tá bom? Então eu vou entrar aqui, vou em disciplinas. Se você clicar com o botão direito em cima de qualquer arquivo ou pasta, você pode fazer download, tá? Você pode alterar algumas questões relacionadas à visão, a configurar a formatação, pode renomear, tá? Então, pessoal, é basicamente isso, tá? Na aula de amanhã nós iremos trabalhar com o Linux, apresentando o Linux, assim como eu apresentei o Windows na nossa aula síncrona. Eu precisava fazer essa aula síncrona hoje para que a gente amanhã tenha uma aula mais tranquila, tanto relacionada ao tema como aos conhecimentos que serão abordados, tá bom? Então um abraço para vocês e até amanhã.